Mateus 18, eu quero ler com você esse texto. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Aleluia, é noite do Senhor quebrar todo tipo de orgulho, amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Mateus 18, verso 1, vamos ler aqui. Eu queria que você me acompanhasse, pode ser assentados mesmo, tá? Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-o e atira longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar ou te fazer pecar, arranca ele, atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois olhos e você ainda ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, aí ele vai começar a contar a parábola das 100 ovelhas. Até aqui eu gostaria de ficar com você. É um texto interessante. É um texto maravilhoso. Começou uma indagação, e Jesus começa a ministrar o coração deles por conta dessa indagação. Porque na verdade, Jesus estava querendo ensinar princípios eternos, e todas as vezes que ele quer ensinar princípios eternos, o Senhor ele dá exemplos bem claros a respeito disso. Ele pega a figura da criança por causa da pureza, por causa da sinceridade, por causa da verdade, por causa da rapidez em perdoar. E na verdade nós seres humanos, nós que já alcançamos uma maturidade, como eu disse aqui, somos mais difíceis em perdoar, somos mais vagarosos em perdoar, somos mais vazios no tocante a receber as pessoas que vêm até nós, pedem perdão, muitas vezes te humilham, a gente ainda faz aquela cara, né, de orgulho, me magoou, tem que pedir perdão mesmo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que nos colocar como superiores aos outros, como inferiores, nós temos que colocar os outros como superiores. A Bíblia diz que eu tenho que elevar o meu irmão para ser maior do que eu. Em nenhum momento a Bíblia manda eu me orgulhar ou eu me achar maior do que qualquer pessoa. E o que Jesus está ensinando aqui nesse texto é exatamente sobre isso. De nós aprender a nos humilhar, porque o orgulho não pertence e não é de Deus, não é de Deus. O ser humano ele tem uma tendência muito natural, corriqueira. O ser humano ele expressa muito isso no seu coração, o desejo pelo poder, a vontade. Muitos de nós querem ser grandiosos, querem ser grandes, estrelas, fenômenos, enfim, muitos querem chegar e falar assim, eu venci na vida, porque acha que vencer é coisas externas, acha que vencer para Deus é alcançar coisas terrenas. Eu disse aqui no culto passado que vencer para Deus não tem a ver com você conquistar aqui fora. Vencer para Deus é você guardar sua fé. Vencer para Deus é você permanecer firme. Vencer para Deus é você dizer igual Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Isso é vencer para Deus. Mas para o ser humano, vencer para ele é ele conquistar aqui fora de tal maneira que ele possa chegar diante das pessoas e falar assim, eu venci.
tenho um emprego bom, uma casa boa, um carro bom, eu tenho uma casa na praia. Irmãos, tudo isso, Deus, Ele permite que você conquiste. Eu não estou dizendo aqui que, o pastor agora está pregando contra. Não, que você tenha mesmo, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas, elas são para você usufruir na terra, mas você não pode deixar o seu coração estar nessas coisas, porque aonde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração estiver nas coisas terrenas, elas serão o seu tesouro, mas se o seu coração estiver nas coisas eternas, as coisas eternas, o céu, a realidade de Deus, será o seu tesouro, se você tiver com o seu coração lá em cima no céu. E nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus. E quando nós olhamos esse texto com os discípulos aqui, não foram diferentes, não foi diferente. Eles querem saber o que é preciso fazer para ser o maior no reino de Deus. E a resposta de Jesus Cristo foi formidável. A resposta de Jesus para eles, quando olhou para eles, Jesus olhou para eles e disse assim, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Irmãos, a conversão não é para o ímpio, a conversão é para quem é crente. Amém? A conversão é para quem serve a Jesus. Por quê? Porque nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, porque nós achamos que já estamos salvos, achamos que já somos santos demais, achamos que estamos fazendo tudo certinho, que merecemos uma medalha, que merecemos uma coroa, achamos que somos, muito merecedores, até jejuamos na semana da ceia, tomamos a ceia e falamos assim, merecemos o troféu, porque permanecemos de pé na ceia, e nós achamos dignos, que somos merecedores. Só que quando Jesus olha para aqueles discípulos, dizem assim, se vocês não se converterem e forem igual uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. A conversão é para mim, a conversão é para nós como cristãos. Irmãos, a igreja, nunca houve um tempo em que a igreja precisa se despir do orgulho. A igreja se orgulha por causa da sua placa, a igreja se orgulha por causa do serviço, a igreja se orgulha por ser centenária, a igreja se orgulha porque ela faz obra social, a igreja se orgulha porque se acha melhor que as outras. Não, o melhor e aquele que vai entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança pura no entendimento, no coração. E essa criança aqui, Jesus fala, olha, essa criança é a representação do céu. Se você se converter e tornar como ela, vocês vão entrar lá dentro do reino. Mas se não fizer isso, esquece, não vão poder entrar no reino. Aqui está falando de orgulho, aqui está falando de briga por posições. Irmãos, eu oro a Deus e eu espero que nunca nós venhamos ver aqui dentro dessa igreja briga por cargos e por posições, porque isso não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é você amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai ser aquilo que Deus quiser que você seja. Se você é um vocacionado, ore, porque no tempo certo as coisas irão acontecer, e trabalhe para que isso aconteça. Seja fiel, honre a Deus e as pessoas que estão à sua volta, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho um chamado, Deus me chamou, aí já atropela tudo, atropela pai, atropela mãe, atropela família, atropela pastor, atropela autoridade, acha que porque tem um chamado agora, tem que fazer tudo do jeito dele e do jeito dela. Não, você tem que respeitar os processos, você precisa respeitar o tempo, você precisa respeitar as autoridades, você precisa obedecer pai e mãe, você precisa honrar autoridades, você precisa ser um cristão fiel, servindo a Jesus e obedecendo a palavra de Jesus. Porque eu acho que eu tenho uma vocação, agora eu tenho que passar por cima de todos os princípios. Deus pode chamar você, mas quem reconhece você é a igreja. Se a igreja não reconhecer você, não adianta. Porque a Bíblia diz que você tem que cair na graça do povo, irmãos.
Se você não cair na graça do povo, não adianta. Você pode ter um chamado de Deus, mas se você for orgulhoso, o povo não vai querer te ouvir, o povo vai te rejeitar. A Bíblia diz que o povo de Deus, ao mesmo tempo que escolheu Saul, mesmo o povo rejeitou Saul. O povo que escolheu Davi, o mesmo povo rejeitou Davi, quando viu que Davi cometeu os seus pecados. Então eu quero que você e eu venhamos entender que nós temos que cair na graça do povo. O chamado vai corroborar com aquilo que você tem apresentado através dos seus frutos para o povo, para a família, para a sua família, para Deus. Você precisa frutificar. É o processo que vai acontecer na tua vida. Porque senão, irmãos, aí eu acho que eu fui chamado por Deus, aí eu me intitulo pastor, eu me intitulo bispo, apóstolo, eu me intitulo evangelista, eu abro uma outra igreja, eu saio na rebeldia da igreja que eu pertenci, porque eu não respeitei os processos. Você está entendendo? O orgulho faz isso. O orgulho faz isso. Quando eu sou orgulhoso demais, eu não consigo abaixar minha cabeça para obedecer. O que está acontecendo nos lares hoje? Vai falar com o filho para você ver, ele quer bater em você. Vai falar com o filho hoje de 12, 13, 14, 15 anos, se sente dono da razão. Porque não consegue ouvir, não consegue abaixar a cabeça, não consegue honrar pai e mãe, honrar lideranças. Irmãos, é um espírito maligno que entrou para trazer rebeldia. Você viu aí, você deve ver as redes sociais, um satanista orando para que houvesse esfriamento nas igrejas, na liderança, nas famílias dos pastores, nas famílias que estão firmes na igreja. Irmãos, o diabo também, ele trabalha, os filhos de Satanás jejuam, oram, se preparam para poder ver, sabe, acontecer aquilo que eles têm pedido ao seu Deus. E nós precisamos começar a orar e a projetar a nossa vida na presença de Deus. Sabe, o Senhor colocou um propósito no meu coração de estar aqui orando pelas famílias, das 6 às 7 da manhã. Vamos começar a partir de segunda-feira. Eu quero aqui comigo, aqui todos os pastores obreiros, amém? Em nome de Jesus. Os pastores obreiros vão estar aqui. Ah, pastor, eu não sou pastor, não sou obreiro, eu quero estar, vem também. Porque eles já têm que estar aqui, porque nós, quanto liderança, temos que orar pelas famílias. Mas se você quiser estar, vai ser uma bênção. Porque quando você ora pela sua família, mães de joelho, famílias de pé, pais de joelhos, famílias de pé, família de joelhos, a família permanece de pé, em nome do Senhor Jesus, e o diabo é derrotado para a glória do Senhor. Então a partir de segunda nós vamos começar um propósito de oração, das 6 às 7 da manhã a igreja vai estar aqui, ó, a porta vai estar aberta, vamos orar pelas famílias em nome de Jesus. Esse espírito maligno vai sair, porque maior é aquele que está conosco. Ele não vai vencer a família de Deus. Minha casa não. Declara você assim comigo também. Fala, minha casa não também. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Josué 24, né? Josué diz, eu e a minha casa serviremos a Deus. Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Porque a vontade de Deus é salvar a nossa casa. E você sabe o que está acontecendo? Por causa do orgulho, muitas famílias estão se desfazendo. Orgulho. Eu não vou falar com fulano não, foi ele que me ofendeu. Isso não é de Deus, irmãos. O diabo está achando uma brecha para trabalhar na sua família. Isso não é de Deus. Você sabe que tem a voz da justiça própria que fala nos nossos ouvidos, sabe? Muitas vezes a gente fala assim, mas foi o fulano que me ofendeu. Foi ciclano que me ofendeu. Por que eu vou falar alguma coisa com ele? Quebre esse orgulho. Abre o coração. O melhor remédio para o rebelde, irmão, é o amor. O maior remédio para o rebelde é o amor. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. A Bíblia diz, irmãos, que quando você ama, você suporta.
Você tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e a Bíblia vai dizer: o amor não é invejoso, não trata com indecência, o amor não é fingido, o amor não trata com indecência, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus, ele consegue fazer você suportar todas as aflições e permanecer de pé, e a vitória vai chegar na tua casa, porque o amor vai vencer a rebeldia, o amor vai vencer o ódio, o amor vai vencer a indiferença, o amor de Deus vai vencer as astutas ciladas do diabo, o amor de Deus vai quebrar essas barreiras. Ah, meu irmão, você está comigo aqui nessa noite, aleluia. Levanta a tua mão, começa a orar pela tua família. Pai, nós declaramos a nossa casa será uma casa de bênção, a nossa casa será uma casa de paz, a nossa casa será uma casa de harmonia, a nossa casa será uma casa que vai habitar a tua presença naquele lugar, a nossa casa será um pedaço do céu. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Todo aquele espírito de rebeldia que foi enviado das trevas, sai no nome de Jesus. Todo espírito de indiferença, sai no nome de Jesus. Todo espírito de trazer divisão, sai no nome de Jesus. Porque é a nossa casa, essa casa será uma casa de bênção. A nossa casa é uma casa que Deus habita. Oh, irmãos, o que está acontecendo? Você vê filhos de pastores, filhos de líderes, filhos de irmãos, não querem saber de Deus, irmãos. Eu acho que Deus quer mais trabalhar no nosso coração do que no coração deles. Muitas vezes Deus quer trabalhar em nós porque o orgulho tomou conta. Deixa Deus trabalhar no teu coração, querido. Não se ofenda mais, a gente desiste muito fácil. Os nossos filhos são herança do Senhor. O diabo sopra direto nos ouvidos para a gente desistir, porque é um rebelde, não tem jeito, parece que não tem mais jeito. Não, os filhos são herança, herança é coisa boa. Os filhos são presentes, presente é coisa boa. O diabo está tentando matar a nossa esperança, mas a nossa esperança vem de Deus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. O amor vai vencer todo o ódio. Por que você acha que o filho pródigo voltou para casa? Porque ele sabia que na casa do pai havia amor. Ele sabia que o único lugar que ele podia retornar, que ele seria bem recebido, era na casa do seu pai. Todos os lugares podem ser um lugar difícil, mas a casa do pai tem que ser um lugar de aconchego para os filhos. A casa do pai tem que ser uma casa que esteja aberta, para quando o filho quiser voltar, ele chegue, seja recebido sem acusações, sem apontamentos. Nós temos que começar a celebrar a Deus pelos nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto a gente está apontando, o mundo está abraçando. Enquanto a gente está apontando, o mundo está recebendo. Enquanto a gente está apontando, o mundo está falando assim: vem cá, afoga suas mágoas na bebida, afoga suas mágoas aqui nessa droga, afoga suas mágoas aqui, sabe, no homossexualismo, na prostituição, na pornografia. Ah, meu irmão, é noite do Senhor trazer libertação para a tua casa, é noite do Senhor fazer mudança ali naquele lugar. A tua posição vai atrair o olhar de Deus, a tua casa será alvo da graça de Deus. Você pode declarar isso: a tua casa será alvo da presença do céu. Os céus vão tocar naquela casa e a casa será bendita do Senhor. A família será restaurada, o lar será refeito, o nome do Senhor será exaltado, porque essa família servirá ao Senhor. Aleluia. Não é mais tempo, irmãos. Não tem mais tempo para a gente se orgulhar. Não dá mais para a gente se orgulhar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vi esses dias um clipe falando sobre a Santa Ceia. Não sei se alguém viu aqui. A comunidade LGBTQIA+, fez um clipe da mesa da ceia.
Você viu isso? Eles estavam na mesa da ceia. Eles estavam cantando uma música muito envolvente, que falava sobre o pecado de Adão e Eva, que eles queriam comer mais daquilo, que eles queriam fazer mais. Dois homens ali, de uma forma nojenta, se acariciando, na mesa da ceia, lavando os pés de Jesus, enxugando com os cabelos. Dois homens, irmãos. Simbolizando ali, sabe, ali uma adoração a Deus, que Deus está aceitando aquela adoração. Irmãos, isso é terrível. Nunca vivemos um tempo tão terrível como estamos vivendo. É tempo da gente se humilhar. Não é mais tempo da gente se orgulhar, é tempo da gente se humilhar. É tempo da gente chorar, irmãos. É tempo da gente chegar aos pés do Senhor Jesus e falar: Jesus, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda o meu coração. Porque muitas vezes, irmãos, eu vou falar uma verdade para você. O salmista Asaf, ele olhou um pouquinho a vida do homem lá fora, da pessoa lá fora, e ele quase escorregou os teus pés da fé. Por quê? Porque ele começou a observar a vida do outro lá fora. Asaf era um levita, ele ministrava na casa de Deus. Irmãos, todas as vezes que a gente começa a reparar e querer viver a vida do outro lá fora, sabe o que acontece com a gente? Os nossos pés quase se escorregam da casa de Deus. Porque a gente está achando que a grama do vizinho é mais verde, a gente está achando que a família do vizinho é mais bonita, a gente está achando que a família do vizinho é melhor que a nossa, a gente está achando que a família do vizinho não tem problema, e só muda o endereço, é tudo igual. E Deus quer fazer da sua família a família abençoada. Só depende de você, depende da sua busca, da sua entrega, depende do que você está falando com Deus, do que você está buscando, da forma que você está buscando ao Senhor. Essa palavra aqui que eu li, ela fala muito sobre orgulho. Jesus, ele tem que pegar a figura de um ser inocente para falar assim: ó, vamos parar de ficar aí pensando só nas coisas terrenas e vamos se converter de verdade. Jesus falou para os crentes, ele não falou para o ímpio se converter. Nós somos especialistas em falar para aquele que não serve a Jesus: se converta. Mas, irmão, Jesus falou para os seus discípulos: vos convertam e se torne como uma criança. O nosso coração precisa se converter ao Senhor. Conversão é para crente, irmão. Porque o crente que acha que já está tudo certo e na verdade está vivendo um monte de problemas, precisa haver uma conversão no coração desse cristão, para que ele entenda que ele tem que viver essa transformação primeiro, para essa transformação alcançar as pessoas de fora. Porque eu posso ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. Eu posso ganhar a cidade inteira e a minha família está uma bagunça. Eu não quero isso para minha casa. Eu não quero isso para minha casa. Eu sei que não é fácil, irmãos. Às vezes é só você que serve a Deus. Às vezes é só você que vem para a igreja. Às vezes você fala assim: mas minha mãe e meu pai não gostam que eu venha para a igreja. Minha família fica brigando comigo, todo mundo lá é de uma religião. Você precisa ser forte, você precisa ser firme, você precisa ter amor. Você sabe o que Deus teve que fazer com Cornélio? Deus teve que... Cornélio ele já tinha aceitado a palavra de Deus, irmãos. O maior problema era Pedro aceitar a palavra de Deus. Você sabe quem tem o coração mais endurecido? Muitas vezes é os crentes que estão com o coração mais endurecido de aceitar o outro. Muitas vezes, irmãos, nós temos que abrir os nossos corações, os nossos olhos para as coisas de Deus. Porque, irmãos, como que você se comportaria se entrasse aqui um casal de homossexual e ficasse de mão dada aqui na igreja? Pastor, o que você faria? Eu não ia fazer nada, irmão. Porque se o Espírito Santo não convencer, não sou eu que convenço. Eu não ia fazer nada, eu simplesmente ia orar, ministrar a palavra e o Espírito Santo ia agir. Pastor, mas se um ladrão entrasse na igreja, não ia fazer nada, porque a Bíblia diz que Deus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você sabe qual é a maior dificuldade? O cristão, ele tem maior dificuldade de aceitar o diferente do que o outro. Esses dias eu estava aconselhando um jovem: pô, pastor, eu tenho desejos homossexuais, eu gosto de homem. E com muito amor eu conversei com ele, falei: isso é uma prática pecaminosa que você tem que abrir mão.
Isso é um sentimento que você precisa entender, que você tem que abrir mão, assim como a mentira, assim como o adultério, assim como a pornografia, assim como tudo aquilo que é pecado, que te afasta de Deus. Você tem que abrir mão desses desejos. E isso você só consegue quando você está em Deus. Tem força quando você está em Deus. Eu preciso entender, irmãos, que eu não sou intolerante, eu tenho que ser tolerante. Deus me tolera o meu pecado. Já pensou se todos os pecados da gente Deus colocasse no telão aqui, para todo mundo ver? Como será que seria a nossa vida, irmão? Porque uma coisa é olharmos aqui para todos nós, outra coisa é você ser exposto. Será que eu aceitaria o diferente? Como que eu me comportaria? A igreja de Jesus precisa abrir mão da religiosidade. A igreja de Jesus precisa parar com esse orgulho. A gente repudia o pecado, sim, mas não somos intolerantes com pessoas. Deus amou pessoas. Sabe o que Jesus fez com a prostituta? Abraçou a prostituta e falou assim: Jesus te ama também, Deus te ama e tem uma obra na tua vida. Ele abraçou o publicano, o pecador, e falou para ele que ele tinha salvação. Jesus, ele conversava com aqueles leprosos, ele não tinha nojo do leproso, com as feridas para fora, saindo pus, saindo tudo. Ele abraçou o leproso e curou o leproso. Como que eu me comportaria, irmãos, com aquele que é diferente se entrasse aqui? A igreja precisa passar por uma transformação, porque não está pronta para receber essas pessoas. Será que a gente estaria pronto para receber essas pessoas? Será que você abraçaria uma pessoa que está com a carne toda para fora, que está ali saindo um monte de secreção? Você abraçaria uma pessoa? Sujar sua roupa? Nós temos dificuldades, irmãos. Que o Senhor nos livre do nosso orgulho. Que o Senhor nos livre da nossa soberba. Porque a gente é muito especialista em exaltar as nossas justiças. E muitas vezes quando a gente tem que fazer justiça ao outro, muitas vezes a gente deixa a desejar. A gente é especialista em ser muito flexível com nossos pecados, mas ser muito duro com o pecado do outro. Que você seja duro com você mesmo e você seja flexível com o outro. Seja duro com você. Quando você olhar no espelho, seja duro com você. Seja muitas vezes severo com você, mas seja flexível com o próximo, porque Jesus agiu assim. Nosso coração tem que se transformar no coração de criança. Nós somos muito religiosos. Se alguém começar a entrar aqui e louvar a Deus de bermuda, como que você vai olhar para ele? Se alguém entrar na igreja com cabelo grande, com bermuda, de chinelo, e falar: aí, mano, a paz, como que você vai olhar para essa pessoa? Será que você vai repudiar a atitude dela? Se você for à beira-mar, tem lá a igreja Bola de Neve, todo mundo se cumprimenta assim. No púlpito da igreja tem uma prancha de surf. O religioso vai falar que aquilo é uma abominação. Mas eles estão pregando o evangelho. Eles estão falando de Jesus. E cá para nós, uma palavra muito melhor que às vezes a nossa que a gente prega. Uma palavra poderosa. Nós temos dificuldade de aceitar o diferente. Quando Jesus olha para Cornélio, Cornélio está com o coração quebrantado. Cornélio era um católico apostólico romano roxo. Jesus recebia a adoração dele, as esmolas dele. Mas quem teve dificuldade de receber de Deus isso, foi Pedro. Deus teve que mostrar a visão para Pedro, Deus teve que avisar para Pedro, Deus teve que falar para ele assim: mata e come esses animais aí, porque os animais, só era animal impuro que ele viu na visão. Não, de maneira nenhuma, Senhor, eu vou comer, esses animais são impuros. Mas como que você não vai comer aquilo que eu santifiquei? Deus está santificando muita coisa que a igreja está falando que é impuro, e muitas vezes nós estamos pecando por conta disso. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou lá para Cornélio, o Espírito Santo desceu lá de uma maneira poderosa. Já havia descido ali o Espírito Santo, e eles só confessaram Jesus, só isso. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que invocar o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio.
Quem sou eu para falar, irmão, que o outro não tem salvação? A gente acha que só tem salvação dentro da igreja evangélica. Não, você está errado. A salvação, ela alcança aquele que está buscando de Deus isso. Quando há um quebrantamento, quando há uma sinceridade, a salvação entra ali dentro. E o que acontece? A vontade de Deus de alcançar aquela pessoa culmina com o desejo dela entregar sua vida a Cristo. Foi o que aconteceu com a família de Cornélio. Pedro teve mais dificuldade de entender o que Deus estava fazendo do que Cornélio entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele. Nós somos especialistas em julgar. Mas que Deus possa mudar em nós e arrancar o orgulho do nosso coração. Amém, irmãos? Que Deus arranque esse orgulho. Hoje é noite da gente abrir mão do orgulho. Que a gente venha se vestir de uma humildade sincera diante de Deus. Jesus começa a falar ali naquele texto. Ele começa a discorrer daquele texto. Ele fala assim, ó, é mister que os escândalos virão. É mais ou menos assim. É necessário, ele virá. Evidentemente que virá o escândalo. Mas ai de quem por vier o escândalo. Ai da pessoa que causar o escândalo. É melhor que ela tivesse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e lançado no fundo do mar, nas profundezas do mar. Porque na verdade essa pessoa é uma pedra de tropeço. Irmão, você sabia que nós estamos podendo ser uma pedra de tropeço para alguém entrar no céu e nós não estamos entendendo isso? A nossa religiosidade às vezes está sendo uma pedra de tropeço para as pessoas serem salvas. Nós não estamos entendendo isso. Muitas vezes a gente vai lá, o marido e a esposa discutem, mas aí quando vai dormir se acerta e acorda no outro dia dando a paz, está tudo bem, mas os filhos presenciaram a briga e eles não sentaram juntos para poder chegar para os filhos e pedir perdão pela briga que aconteceu à noite. Isso dá uma bugada na mente das pessoas, por quê? Porque a religião cauterizou a mente. Ué, papai e mamãe brigou de noite, de manhã já está tudo bem? Que negócio é esse? E não sentou com a criança e falou assim, ó, nós brigamos, foi errado, a gente discutiu, mas nós estamos aqui, já pedimos perdão, queremos pedir perdão para vocês também, que vocês não eram para ter presenciado isso. Nós não tem que brigar na frente de vocês. E aí a criança não quer vir para a igreja, por quê? Que evangelho é esse que eles estão vivendo? Muitas vezes a criança vê o pai e a mãe induzir ele a mentir. Fala que mamãe não está. Ah, passou o cobrador do colchão, o cobrador lá do lençol, da fronha, da cadeirinha de balanço. Eita, não tem dinheiro para pagar o cara da cadeira de balanço, meu Deus. Ei, menino, diga lá pro homem que mamãe não está. Moço, minha mãe mandou falar que ela não está. E as crianças aprendem a mentir com o pai e com a mãe que está na igreja, está pregando, está ensinando, está falando. E como que a criança vai se converter, irmãos? Como que a criança vai se converter? Nunca foi tão pesado o que Satanás está lançando sobre as famílias, porque, irmãos, a igreja ela vai começar a ser sarada quando as famílias serem saradas. Se a tua família for curada, a igreja será curada, a cidade será curada, a nação será curada, mas o avivamento vai começar nas famílias. Ah, meu irmão, não adianta, o avivamento não vai começar pela igreja, porque na verdade quem é a igreja? Somos nós. Você é a igreja, eu sou a igreja. E quando a tua vida é transformada, você transforma, e aí essa transformação acaba acontecendo no meio do templo, na congregação dos justos. Mas a nossa vida precisa estar alinhada dentro de casa também. A nossa vida precisa estar diferente dentro de casa também. É tão sério isso, irmãos, que pessoas não têm desejo de vir para a igreja porque estão vendo o comportamento da família. Alguém fala assim, é ser crente igual a ele, eu não quero ser. Ser crente igual a ela, eu não quero ser. Ser crente igual a ele, fala que vai para a igreja todo dia, mas eu não vejo mudança. Está na hora da gente começar a refletir.
Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Irmãos, quando eu começo a achar que eu só adoro a Deus quando eu vou para um culto numa igreja e eu não adoro a Deus quando eu vou numa festa, eu estou muito religioso e Deus precisa converter meu coração. Por que eu não posso adorar a Deus quando eu vou numa festa? Eu estou num aniversário, eu estou ali tendo a oportunidade às vezes de falar, de poder estar com pessoas, de poder estar honrando pessoas. Isso também é adorar a Deus, é cultuar a Deus. E eu acho que cultuar é só na igreja. Você vem para a igreja 2 vezes por semana, ou 3. O resto você passa todinho com a sua família, no trabalho, às vezes com os amigos. Você tem que fazer a diferença nesses ambientes. E muitas vezes eu estou preso, uma mente religiosa, eu estou preso a um templo de 4 paredes. Sendo que eu sou a carta de Deus, eu sou a carta viva de Deus, eu sou a carta magma de Deus. As pessoas vão conhecer a Deus por aquilo que elas veem de mim. Qual é o Jesus que você está pregando com a tua vida? Qual é o Jesus que está sendo pregado através da sua vida, da minha vida? Eu sou a Bíblia aberta que muitos estão lendo, que às vezes não lê indo na igreja, mas lê vendo a minha vida. Qual é a Bíblia que estão lendo a partir de mim? Qual é o Deus que estão conhecendo a partir de mim? Qual é o Deus que estão vendo a partir de mim? Que Deus é esse que eu sirvo? Porque o Deus que você mostra é o Deus que eles vão conhecer. Seu Deus é religioso? Eles vão achar que, se você é religioso, eles vão ver que o seu Deus é religioso. Se você é intolerante, o seu Deus é intolerante. Se você é ignorante, o teu Deus é ignorante. Se você é mentiroso, o teu Deus é mentiroso. Irmãos, isso é tão sério que no mundo espiritual Deus muda o nosso nome. A Bíblia diz que Jacó teve um encontro com Deus e ele era conhecido Jacó enganador, e Deus mudou o nome dele e falou assim: agora você não vai se chamar mais enganador, mas você vai se chamar príncipe Israel de Deus. E o nome dele foi mudado, porque no mundo espiritual ele era enganador. E ele teve que passar por Peniel, o lugar de encontro com Deus. Se você precisa passar em um lugar de encontro com Deus, faça isso hoje. Porque Peniel é o lugar que marcou a vida de Jacó. Naquele lugar ele viu anjos de Deus descendo e subindo, e ele foi marcado por Deus. A coxa direita dele foi marcada, porque ele disse: eu quero a minha bênção, eu só deixo você subir depois que você deixar a minha bênção aqui. Que eu e você possamos ser marcados por Deus, quando nós termos um encontro com Deus. Quem tem um encontro com Deus é marcado por Deus, nunca mais é o mesmo. Está na hora da gente viver esse evangelho. Eu vou falar a verdade para você. Eu adoro a Deus quando eu estou tomando um sorvete com a minha família. Eu adoro a Deus quando eu estou comendo uma carne, um churrasco com a minha família. Eu adoro a Deus quando eu estou sentado com amigos, com irmãos. Eu adoro a Deus quando eu estou indo num aniversário. Eu adoro a Deus quando eu estou indo a um casamento, seja para prestigiar ou seja para ministrar. Eu adoro a Deus quando eu estou com a minha família, com meu pai, com meus irmãos. Eu adoro a Deus em todo tempo, porque eu sou o sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Uma mente religiosa não entende isso. Ele se apega à estrutura. Os discípulos estavam apegados à estrutura. A estrutura religiosa eles estavam apegados. Por isso que Jesus mandou eles comprar comida, quando Jesus parou em Samaria para conversar com a mulher samaritana, porque eles não iam entender. Primeiro, um judeu falando com um samaritano, ainda uma mulher, eles não iam entender. Tem hora que tem que tirar o religioso de lado para poder Deus fazer uma obra. Porque o religioso vai julgar, não é verdade? Vai apontar. Mas será que isso é de Deus? E Deus está salvando.
E Deus está transformando. A mulher samaritana foi alcançada por Jesus, que pregou para a Samaria inteira. Toda Samaria foi ter com Jesus, porque ela foi uma missionária. Porque Jesus disse, é necessário passar por Samaria. E disse para ela, você teve decepção com 6 homens, e esse que você tem, com 5 homens, e o que você tem não é o seu marido. Mas chegou um agora, o 7º, o perfeito, que vai mudar a tua história, e vai transformar a sua vida, e vai te dar água viva, e você nunca mais será a mesma. E quando aquela mulher foi tocada por Jesus, ela perdeu toda a sede, porque ela foi saciada pela palavra de Deus. E a Samaria inteira foi alcançada. Você pode se colocar em pé comigo? Eu queria orar por você, com você. Eu queria declarar as bênçãos de Deus com você. Eu não sei como você entrou aqui, mas essa palavra é uma palavra de confronto. Se você precisar vir aqui na frente para receber uma oração, fica à vontade. Eu já sou o primeiro, e sem demagogia, eu já estou aqui porque eu preciso de Deus. Eu não sou demagogo, eu não estou aqui falando para você porque está fazendo cara de paisagem, não. Eu estou aqui porque eu preciso. Se você precisar também, quiser vir aqui, pastor, eu preciso orar pela minha família, eu até tive atitudes religiosas, eu quero me colocar aqui na frente, eu não entendo ainda, porque Jesus não é uma religião, irmãos. Jesus, ele é o Filho de Deus que veio trazer vida, e vida com abundância. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós temos que andar nele. Sou o primeiro a estar aqui. Feche os teus olhos comigo. Se você